minha força está em ti. A minha força está em ti. Minha esperança está em ti. Olá, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos hoje falando diretamente dos estúdios da Verticales Comunicações, aqui de Uberaba, diretamente para você aí em Unai. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Que Deus esteja aí multiplicando as bênçãos sobre você, ok? Nós queremos assim dar continuidade, trazendo a você assuntos que nesse dia certamente estará falando grandemente ao seu coração. Nós temos já aqui conosco um convidado e Deus estará usando o nosso irmão, pastor, que aceitou assim o convite de estar participando aqui conosco. O pastor, que eu quero já estar dando boas-vindas, é o pastor Clóvis Ricardo. Ele é da Igreja Evangélica Luz do Mundo, está aqui, né, aceitou o nosso convite alegremente. Muito bem, muito prazer. Prazer é todo meu, missionária, e eu quero cumprimentar a todos de Unai, né? E é uma satisfação muito grande, porque é muito importante que o Evangelho, né? E que este programa venha alcançar os corações. Amém. É um prazer muito grande estar aqui com você. Amém, pastor Cláudio. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar com o senhor, então. E nós vamos continuar falando aos nossos amigos aí de casa. Você que já tem também telefonado, o telefone 3676-2599, participando das nossas programações. Durante o mês de maio, nós já havíamos falado que nós temos aí no final do mês de maio, você que tem escrito a sua cartinha lá para a Avenida 15 de Janeiro, número 12, você pode continuar escrevendo, que no final do mês você estará concorrendo com os brindes, né, que nós temos para estar sorteando para você que participou do nosso programa. E para você que está ligando também, seu nome está sendo registrado e no final do mês nós estaremos também aí incluindo você com aqueles que estão escrevendo para nós estarmos sorteando os brindes que os nossos amigos têm aí contribuído para essa programação do mês de maio. Então você pode continuar ligando, pode continuar escrevendo. E olha, a mãe mais velha e a mãe mais nova. Essa semana, como nós já anunciamos, nós teremos então o sorteio, né, do brinde, que é uma cesta de café da manhã da Rose Decorações e também um brinde surpresa, que é da Nara Versiani, para você, né, que for contemplado. Então a mãe mais velha pode estar ligando, deixando a sua idade, né, a mãe mais nova também, e nós estaremos no final dessa semana sorteando os brindes que já nos foi ofertado, ok? Então continue participando e certamente, né, você que foi contemplado vai alegrar grandemente, ok? Nós queremos então neste momento já estarmos orando a Deus, na certeza que o Senhor, que é grande, que é poderoso, que é infinito, neste momento vai estar alcançando a sua vida através também da oração. Amado Deus, é no nome soberano de Jesus, ó Pai. Nós queremos aqui mais uma vez nos dirigir a Ti, a nossa oração, Pai. Ó Deus, como é bom estar na Tua presença, contemplar os Teus feitos, Senhor, as Tuas maravilhas. Ó Deus, por onde, Senhor, temos andado, temos visto, Senhor, Tua glória sendo manifesta, Pai. O Teu poder sendo derramado de uma forma muito especial. Senhor, estou aqui em Uberaba, Deus, eu quero colocar essa cidade, eu quero colocar aqui as vidas também, Senhor, que sejam alcançadas, ó Pai. Nós possamos assim estarmos levando a Tua palavra e que vidas, Senhor, sejam alcançadas, salvas pelo poder do nome soberano de Jesus, ó Deus. Continue a abençoar esse programa, continue a abençoar, Senhor Jesus, o Unai, continue a derramar do Teu poder sobre as famílias, pois nós confiamos, nós esperamos, Senhor Jesus, a cada dia, Pai, em Ti. Nós confiamos em Ti, Pai, a todo momento, para nos ajudar a vencer as lutas, a vencer as dificuldades, a vencer as barreiras que se levantam contra nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua bondade se estenda a cada dia sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós já agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós iremos então, amados, nesse dia, estamos falando aqui de uma mulher. Nós estivemos falando sobre Maria, mostramos
a grandiosidade do poder de Deus manifesta na vida dessas mulheres, Maria, Ruth e também Noemi, a amizade, a grande amizade dessas duas mulheres. E hoje nós queremos falar para você da experiência de Leia, né? Nós trouxemos aqui o pastor Clóvis, que estará falando sobre essa experiência tão maravilhosa. O que nós podemos aprender, o que nós podemos trazer para a realidade dos nossos dias de hoje acerca desta mulher. Antes, nós vamos daqui a pouquinho já para um intervalo, para estarmos voltando com o pastor Clóvis, mas eu quero estar aqui deixando para você que Leia, ela era uma esposa desprezada. Mas a palavra já diz assim: em lugar da prometida, Raquel tornou-se a esposa de Jacó. Apesar de tudo que passou, amava Jacó e devotou-se totalmente a ele no casamento. Sua alma deve ter sofrido por ser objeto de desapontamento e do desprezo de Jacó, além de instrumento de conspiração de seu pai. Apesar de não ter sido atraente fisicamente, de não ter sido amada nem desejada a ponto de ser desprezada, Deus deslumbrou em Leia uma beleza interior que a capacitou a cumprir os planos dele, e ela não deixou que as atitudes dos outros a desviassem de realizar a tarefa que Deus lhe tinha designado. Amém? Então nós vamos agora para um breve intervalo, mas nós voltamos já, estaremos falando então, dando oportunidade aqui ao pastor Clóvis, que estará falando então acerca deste assunto. Nós voltamos já. A minha força está em ti. 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 Nós estamos de volta com mais um programa Força para Vencer. E continue conosco, nos assistindo. Obrigado por estar nos prestigiando aí através desse programa. Olha, eu quero nesse momento já, sem perca de tempo, passar para o pastor Clóvis. Pastor Clóvis, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Interessante, a gente observa, né, nos dias de hoje, e a gente vê assim, o chamado de Deus, a importância do chamado de Deus na vida do homem. O senhor ainda é jovem, né? Isso. E Deus assim, o chamou para essa obra, confiou, né, essa obra. O senhor está pastoreando a igreja à luz do mundo, né? Isso é muito bom, é gratificante, com certeza. Para mim é muito gratificante mesmo, missionária, porque eu creio assim que Deus vai usar muito ainda a vida da senhora também, porque até o próprio programa, né, é força para vencer, né? Então eu acho que hoje o que mais estamos precisando é exatamente isso. Tem gente que às vezes procura força, mas não encontra a força no lugar certo. Então eu acredito que este programa é um instrumento para que possa alcançar realmente o objetivo, né? Amém, com certeza. Pastor, o senhor tem então nesse momento a liberdade, nós vamos estar aí transferindo agora a responsabilidade para o irmão e trazer aí o coração dos nossos amigos da Unaí que estão nos assistindo acerca dessa experiência de Leia. Perfeitamente. Nós devemos observar algumas características importantes, principalmente nos personagens bíblicos com relação à mulher, né? E quando nós falamos de Leia, nós também não podemos esquecer, missionária, de Raquel e de Jacó. Sem dúvida. Né? Porque ele trabalhou 7 anos pensando que iria receber a Raquel e no final do propósito ele teve que ficar exatamente com Leia, né? Que era a mais antiga. Mas uma das coisas que eu observo muito, inclusive nós estivemos comentando sobre isso, Jacó, na verdade, ele acostumou a ter vantagem sobre todas as coisas. E hoje em dia, nós devemos observar muito esta área, que nós temos que ter assim, um padrão de vida onde nós vamos alcançar os objetivos com Deus, né? E eu creio que na mente dele, talvez ele poderia assim, até mesmo ter tido um resultado mais feliz. Mas Deus mostrou para ele
que o que prevalece é a vontade de Deus. Assim diz a história, que quando ele encontrou Raquel, ele logo a beijou, né? Então Raquel, ela era muito formosa, ela era muito bonita. Se o amado ouvinte olhar a história deles, vocês vão perceber que realmente ela tinha algo chamativo, na verdade. Mas Jacó não teve o tempo, pela sua própria ansiedade, de observar, na verdade, quem era Raquel. Porque muitas vezes as pessoas andam por vistas. E Deus, ele quando foi escolher Davi, ele disse ele nos mostrou na palavra dele uma coisa muito importante. E ele falou para Samuel, olha, você não atenta para a aparência, não. Você olha bem nisto que você vai fazer, porque Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas Deus vê o que está no coração. E posteriormente, então, ali, ele trabalhou esses 7 anos, e quando foi no momento que ele requereu a sua esposa, ali ele teve Leia por Raquel. Por quê? Naquela época era uma tradição. Então Jacó, ele estava tão cego na tua posição que ele não percebeu isso. Então ele teve que ficar com Leia. Por quê? Porque a mais velha é quem era dada. Então ele tinha que respeitar e não teve como argumentar depois. Ele se sentiu enganado, na verdade. Mas como muitas pessoas às vezes dizem que ele teve que esperar 14 anos, né, para ter Raquel. Na verdade, biblicamente, nós observamos que com 7 anos ele teve Leia, e após passar o período de núpcias, que foi 1 semana, ele já casou-se com Raquel, né? E agora olha só o constrangimento que nós observamos, né? Falamos de Raquel, e praticamente quando nós falamos de Leia, é impossível deixar de falar do relacionamento que elas tinham. Na verdade, quando ela casou, eu quero que os amados ouvintes observem isso. Ela tinha um sonho, como toda mulher. Porque a mulher, quando casa, ela tem um sonho de ter um esposo, de ter a sua noite de núpcias, de ter ali um momento que é só deles, né? Então, eu penso comigo que os sonhos dela foram todos por água abaixo, né? Ela tinha sonhos, e agora, depois de 1 semana, ela teve que deparar com a sua própria irmã. Então, isso foi muito triste na vida dela. E agora, o que acontece? A sua irmã formosa, ela muito bonita, ela é uma pessoa que jovem, atraente, jovem, né? E agora a concorrente dela era a sua própria irmã. Ela tinha que dividir o seu esposo com a sua própria irmã. Mas a história diz, amados, que ela teve uma posição diante de Deus muito bonita, que é exatamente isso. Eu queria que vocês frisassem muito, porque é muito importante a missão da mulher no Evangelho. A mulher, ela tem a sua posição na Bíblia, e isso é muito importante ressaltar. Leia, apesar de todas as coisas, talvez como muitas pessoas hoje em dia, ela poderia ter buscado a tua força no homem, mas ela confiou mais em Deus. E ela foi buscar a tua esperança em Deus, enquanto que Raquel, ela confiava em si própria. E Deus, ele não está interessado nessas coisas. Deus quer um homem, Deus quer uma mulher que confie nele. Deus quer alguém que realmente deposite o teu coração nele, porque é de Deus que provém todas as coisas. Mas Raquel não pensava assim. Ela estava constantemente em conflito. Por quê? Porque ela era estéril e Leia não era. Então ali ela tinha um conflito porque ela não era tão perfeita quanto ela imaginava, né? Então eu vejo que é uma história muito bonita, é uma história que nos comove muito, porque Leia chegou num ponto que ela chegou a pedir para Jacó, por favor, deita-te comigo, né? Quer dizer, ela tinha dentro do coração dela realmente uma vontade de ter um relacionamento genuíno. E por sua vez, Raquel, ela tentou fazer um comércio, na verdade, porque quando Rubens, ele trouxe as mandrágoras, né, para Leia, Raquel ficou enciumada com isso, e ela queria também, falou, não, se a minha irmã tem, eu também quero, né? E havia uma certa concorrência entre elas, e não é esse o objetivo de Deus.
Quantas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, às vezes até por causa de um cargo, há uma competitividade. Amados, eu quero alertar o coração de vocês. Deus está se lembrando de você. Deus está cuidando de você. E a mulher de Deus, ela tem que compreender uma coisa muito importante, que ela vai ser usada por Deus no momento oportuno. Eu acredito muito nisso. Então, ela foi buscar a Deus no joelho, ela foi buscar a Deus com toda a sua simplicidade, e ali Jacó arrumou um problema muito grande, porque ele tinha que dar o amor, missionário, para Raquel e tinha que dar o amor para Leia, né? Dividido. Dividir esse amor, né? É fácil, E hein? como se não fosse bastante, o que aconteceu? Leia falou assim, então eu não posso ter filhos, o que eu vou fazer? Eu vou entregar Bila para ele, que era a sua serviçal, e ela vai ter filhos. E com certeza as coisas vão, talvez na sua mente ela achou que fosse melhorar, mas só contribuiu para piorar a situação, né? E então o que aconteceu? Aí Leia, desta forma, já cansada de ser afrontada pela sua irmã, aí pega e dá Zilpa para Jacó também, agora de 2 esposas, quando deveria ser uma, na verdade, ele estava com 4. Olha só a responsabilidade. Então hoje, amados, existem muitos lares que estão divididos. Então Deus, ele nos mostrou que a monogamia, né, o princípio, o homem e uma mulher, é o propósito de Deus. Então o lar, ele tem que ser conservado, o lar, ele tem que ser uma instituição realmente genuína, verdadeira. Por quê? Porque é dali que vão vir a descendência, vão vir os filhos, né? Então, houve mais adiante também alguns conflitos, porque ela chegou a dizer uma frase, dá-me filhos, senão eu morro, né? Olha só o desespero, forte, né? É uma frase muito forte pelo desespero que ela estava passando, né? Então, olha só como que Deus, aos amados ouvintes, preste muita atenção nisso, como que Deus, apesar de todas as coisas, ele olhou para o coração de Raquel e ainda deu a ela a oportunidade de ter os seus 2 filhos, né? Que foi José e Benjamim, né? E ali mais adiante ainda começa a acontecer outro conflito. Por que outro conflito? Porque quando José nasceu, ele fazia coisas que os outros filhos não faziam. Então ali Jacó começa a se admirar por José, começa a ver que tinha algo diferente nele, e aquilo causava um certo ciúme entre os filhos. Aos pais que estão assistindo aqui nessa noite, porque eu creio que esse programa ele é para atingir a todos, né, missionário? Sem dúvida. Então os pais também, aos pais, eu digo o homem, ele tem que observar muito o seu amor paternal, ele tem que estar presente, ele tem que distribuir o seu amor entre os filhos. E é o objetivo da Bíblia. Já pensou, missionária, se nós tivéssemos um Deus que desse atenção só para um, né? e não desse para o outro? Quer dizer, com certeza alguém ia ficar triste, e o objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus é que um lar ele seja feliz, é que um lar seja constituído realmente, e que aquele amor conjugal, o amor abençoado por Deus, porque nós observamos assim, que Deus prezou tanto o casamento, que ele fala do casamento da igreja com Cristo, né? Ele mostrou que realmente o objetivo da vida é isso, é um casamento genuíno, é algo que possa trazer realmente bênçãos para a casa daquele que realmente acredita num Deus vivo, não é? Então houveram muitos conflitos, e nós podemos observar que toda a altivez de Raquel não resolveu o problema dela. Nós temos que atentar hoje, para o dia de hoje. Nós observamos que tem muitas pessoas que hoje passam por esse problema, um conflito conjugal, onde o amor às vezes ele realmente não existe mais, aparentemente. O meu esposo ele não olha para mim mais, a minha esposa não olha para mim mais. Na verdade, amados, eu acho que vocês, todos nós temos que apresentar as nossas dificuldades diante de Deus, e Ele vai suprir isso no nosso coração. O homem, ele tem que amar a sua esposa, e a esposa tem que amar o seu esposo. Olha, para que todos os ouvintes percebam o tanto que isso é sério, para que vocês vejam, quando 2 pessoas elas vêm a casar-se, eles se tornam um, diz a Bíblia Sagrada. Para você ver a retaliação que fica na sua vida,
quando você casa e depois ali por alguma eventualidade há uma separação, eu vou ensinar uma experiência rápida para todos os ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Você pegue 2 folhas de papel e passe cola numa e cola na outra e ajunte as duas, né? E espere por um tempo a cola secar. Quando você você notar que a cola secou, você tenta soltar aquela folha. Quando você solta, você vai ver que ficou ela rasgada, tem parte que ficou ali dilacerada, vamos dizer assim. Assim também é uma união quando acontece dessa forma. Às vezes você pode resolver o problema juridicamente, mas as marcas que ficam são marcas profundas de um relacionamento frustrado e que talvez pudesse vir a dar certo se tivesse sido colocado nas mãos de Deus. Então ali aconteceu exatamente isso. Leia, ela colocou o seu coração diante de Deus e ela não era tão bonita, diz a palavra de Deus. Talvez ela se sentisse um complexo, ela sentisse assim um complexo de inferioridade. E hoje isso acontece. Muitos ouvintes hoje talvez tenham isso no coração, principalmente a mulher, porque a mulher, ela foi tirada da costela, nós estávamos falando sobre isso, né? Foi tirada do lado. Por que ela foi tirada do lado? Às vezes as pessoas falam assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, não é bem assim. Eu acho que do lado de um grande homem tem uma grande mulher, porque ela foi tirada do lado, né? Verdade, ela do foi lado. feita para acompanhar o esposo, ela foi feita para ser a dona de todo um patrimônio familiar. Sem dúvida. Então isso é para os dois, né? Essa palavra é tanto para homem como para mulher, os jovens que estiverem ouvindo, olha, principalmente os jovens, né? Não se precipite, vamos primeiro apresentar isso a Deus, eu tenho certeza que Deus vai colocar a pessoa certa na tua vida. Nós devemos observar muito essa área. Eu separei aqui algumas mulheres, né? Que eu acredito que nos deu alguns exemplos, né? Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, você vai ver que Débora, ela foi uma líder excepcional, uma mulher muito importante na contribuição do Evangelho. Se nós olharmos para Agar, ela também era desprezada. Ela era uma mulher que foi humilhada. Então, supostamente, se nós observarmos assim, com Leia, era o que acontecia com Leia. Ela era desprezada no seu casamento. E o maior problema que existe hoje são problemas de relacionamentos. Às vezes, as finanças, as dificuldades trazem sim problemas na vida das pessoas, mas se o relacionamento ele estiver firme, com certeza nós vamos ter o quê? A possibilidade de recomeçar tudo de novo. Então o amor ele tem que prevalecer. Eu vejo que Jacó ali, ele achou que pudesse ser um homem muito esperto e na realidade Deus mostrou para ele que as coisas não são bem assim. Eles tiveram filhos e a recompensa que Leia teve, ela nem sonhava com isso, né? Porque o seu último filho era Judá e ela pôs o nome dele de Judá porque o nome dele significa louvor. E Judá é exatamente a linhagem de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. E dentro desses filhos que ela teve, pastor, quer dizer, de uma certa forma, Leia sempre procurou chamar a atenção do seu esposo, né? Certo. E às vezes a gente vê hoje no relacionamento, às vezes a mulher ali está sempre procurando de uma forma ou de outra, né? Assim, chamar a atenção do esposo, porque vai passando o tempo, aquelas coisas vai ficando, né, monótonas, talvez o relacionamento vai ficando desgastado. Então, às vezes, a mulher ela está sempre procurando uma forma de atrair o esposo, né? Quando às vezes o esposo está com os olhos em outras coisas, voltado para outras coisas. E Leia sempre teve isso no seu coração. Certamente ela pensava, olha, quando der esse filho, né, Jacó vai olhar para mim de forma diferente. E assim foi, com cada um, como chegou aí o quarto, né? E foi Judá. Eu creio que foi naquele momento, certamente ela se desprendeu de tudo isso, né, que ela estava presa a essa vida toda de sofrimento, mas quando ela colocou ali esse filho Judá, que significa louvor, né, eu creio que aí ela pôde louvar ao Deus, né, ao Deus da criação, ao Deus soberano, Deus todo-poderoso. Na verdade, eu quero aqui chamar a atenção dos homens também, viu, missionário? Sim. Porque o homem, o amor dele tem que se voltar para a tua esposa, tem que perceber quando ela está tentando com as suas forças ali chamar a atenção dele, separar um momento para dar atenção para a esposa, porque muitas vezes se resume somente a talvez até cuidar de casa, cuidar dos filhos, ir para a igreja, voltar para casa, mas é necessário uma atenção do esposo.
para com a sua esposa, porque a mulher ela é mais frágil. Então ela depende muito disso, de uma atenção, de um elogio. Porque tem marido que passa 20 anos, ele não elogia a esposa Às dele. vezes elogia a esposa do outro, né? Às vezes é do outro, Do né? outro, mas Então, não vê a sua esposa. Ela faz tudo para chamar atenção e ele E ela não está ali, vê. olha, eu estou aqui, né? Verdade. Eu sou sua esposa, então eu acho que o marido, ele também ele tem a sua parte nessa história. Ele tem que olhar muito essa área, né? Da necessidade da esposa. Não, sem dúvida, né? Isso aí que o senhor falou também acerca de unir-se, tornar-se uma só carne, o prejuízo é tão tremendo que às vezes a família, eles se preocupam, às vezes o casal pensa só neles. Eles não pensam que depois já tiveram filhos, as sequelas, a consequência vai ficar, né, desse relacionamento. Então, envolve, né, não só o casal, como também os filhos, né? Então, pastor, nós já estamos assim, é uma pena que o programa é assim, quando a gente começa, sabe, a ficar animado e a falar, já começa a mostrar que já está chegando ao final. Mas eu gostaria que você tivesse já concluído aí, né, e nós queremos assim, estar agradecendo. Olha, eu quero muito agradecer a oportunidade, viu, missionário? E eu quero também pedir a todos os ouvintes, deposita o teu coração em Cristo. Deposita todo o seu coração. Ore pelo teu esposo. Esposo, esteja unido com a sua esposa para que esta família tenha realmente uma força que vem do alto. Eu agradeço muito aqui a oportunidade. Viu, missionário? Amém, pastor. Eu que agradeço, né, por ter assim alegremente aceitado o nosso convite. Olha, eu gostaria que você pudesse estar assim, ainda refletindo nessa palavra que nós estivemos ministrando. E neste momento, nós também queremos deixar para você estar meditando na palavra em Gênesis 29, a partir do capítulo de número 1, você possa estar refletindo ainda mais, né? Buscando ainda mais na palavra do Senhor. Pastor, nós queremos convidar o senhor para fazer essa oração final. Nós temos poucos minutos, mas que o senhor pudesse estar orando e ministrando a bênção de Deus sobre as famílias lá de Unai. No nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, maravilhoso e grandioso Pai. Sim, Jesus. Eu quero pedir a Ti, neste dia, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada família da cidade de Unai. Sim, Jesus. Deus, que o Senhor venha abençoar este trabalho que o Senhor colocou na mão da missionária. Pai amado, que o Senhor venha neste dia a derramar do seu amor. Que aqueles lares que hoje estão destruídos comecem agora a estar realmente começando a serem apresentados diante de Ti, meu Deus. Deus, que o Senhor venha abençoar cada criança desta cidade, os ministérios dessa cidade, os pastores dessa cidade, porque eu tenho a certeza, a completa certeza, que Deus está dentro desta cidade e eu tenho certeza que Ele vai fazer obras muito maiores. Eu creio em Ti, Jesus. Eu peço a Tua graça e o Teu amor e que a Sua bênção, Senhor, esteja cada dia mais presente no coração de cada filho Teu aí nesta cidade de Unai. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Uma outra oportunidade de você estar aqui conosco participando do nosso programa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E para você, até amanhã, às 11h30 ao meio-dia, nós temos aqui de volta, aqui a ida do estúdio, diretamente de Uberaba para você. Até lá, se Deus quiser. A minha força.